Boa tarde para você que está nos acompanhando em mais uma semana. Hoje, 10 de abril, uma quarta-feira, às 18 horas, no finalzinho do seu dia. E aí, como foi o seu dia? Um dia produtivo, um dia fugitivo? Estamos aí se encaminhando para esse término do dia, encerrando aí essa tardezinha gostosa de quarta-feira aqui na Rádio Mídia, no nosso programa, no Talk Coffee, com muitas coisas boas para você. Vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento Doutora Gisele Barbosa, tudo sobre estética corporal. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezan. Muito bem, gente, o programa de hoje é um programa em movimento. É um programa que realmente vai despertar na gente a vontade da gente aí mexer esse esqueleto para nossa saúde, né? Então, assim, é um programa que veio ao encontro da necessidade também da gente se olhar com ternura para o nosso corpo, para nossa mente, né? E como que a gente realmente aqui a gente conversa sobre isso, a gente se inspira sobre isso, a gente encoraja também as pessoas sobre isso. Então, já nós vamos receber o Fábio e a Luna, dançarinos que realmente trabalham aqui em Atibaia e em outros lugares também, que fazem, gente, dessa missão de alma, realmente a missão de vida. E eles vão vir aqui partilhar um pouquinho sobre o que essa dança tem realmente nutrido a vida deles e a vida de tantas outras pessoas que passam por eles, né? Então é bom também a gente pensar nesse contexto da nossa saúde, esse contexto do nosso movimento, esse contexto realmente que a gente faz parte. Então você que está hoje com a gente, curta a nossa página também lá do Instagram, as nossas redes sociais da Rádio Mídia On, lá no nosso canal do YouTube, multiplique coisas boas, né? Comente, manda o seu recadinho aqui pro nosso WhatsApp também. Nós temos, assim, recebido tantos recadinhos bacanas, né? Dúvidas, às vezes sugestão de pauta, até mesmo, né? Dúvidas com perguntas relacionadas aos profissionais que a gente traz aqui. Então, 91485-1246. O 91485-1246. Muito bem. E ela já está aqui mais uma semana, a doutora Gisele Barbosa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, gente. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Tudo bem, e você? Então, tá joia também. Encerrando mais um dia? Encerrando mais um dia, graças a Deus, que né, bom, Ana? Fico muito feliz. Verdade. E hoje, o tema que você nos traz também vem junto com esse movimento do corpo, né? E hoje nós vamos ter aí o casal que já está aqui com a gente, falando também desse movimentar do corpo, né? E como que é importante a gente também observar tudo isso, né, Gi? Desde que a gente nasce. Desde que a gente nasce. Desde a barriga, bem. aliás. E hoje, a doutora Gisele traz pra gente o tema dos marcos de desenvolvimento, né? Que às vezes, assim, é tão importante, mas muitas vezes é pouco falado, né? Exato. E aí a pessoa, às vezes, ela precisa tomar essa consciência de observar essa criança. Né? Engraçado que eu gosto muito de fazer essa... Você já percebeu, né? Eu gosto de fazer essa comparação dos antigos, né? Que a gente não tinha informação nenhuma antigamente, os pais da gente. E o hoje, que a gente tem informação na palma da mão. E a pessoa não sabe nada. Como que pode isso, né? Os antigos sabiam algumas coisas. O jeitinho deles, né? Tinha esse conhecimento, desse conhecimento dos antigos, e hoje a gente tem na mão e não sabe. Então, gente, é muito importante estar atento aos marcos de desenvolvimento do nenê, né? De toda criança, porque isso pode nos mostrar que ele pode estar tendo algum problema que a gente não enxerga. Existem problemas que não são tão visíveis, né? Então, a importância de saber olhar a si e ao próximo também. Exatamente. Toma um cafezinho? Por favor. Então, o que são, doutora, esses marcos de desenvolvimento infantil? Então, são momentos em que a criança tem que ter desenvolvido alguma habilidade até aquele ponto. Então, a Sociedade de Pediatria divide esses momentos, né? Geralmente, a princípio, são em meses, depois são momentos que tem que chegar em anos. E a gente fala, por exemplo, eu vou falar aqui para vocês o limite máximo. Tá. Então, eu não vou falar assim, de tanto tempo a tanto tempo tem que estar fazendo. Não, eu vou falar, até tanto tempo tem que estar fazendo isso. Tá. Porque é interessante isso. Então, por exemplo, antigamente a criança demorava 7 dias para abrir o olho.
Não era assim? Na verdade, ficava enroladinho, Enroladinho. Né? 7 dias para abrir o olho. Eu falava, será que o olhinho dele é azul? Qual que será a cor do olhinho dele, né? Aí a criança, aquela coisa, né? Hoje em dia a criança já nasce assim, né? Só falta pegar o celular da gente e fazer selfie. É verdade. Porque eles são ligeirinhos, então é totalmente diferente. Mas alguns marcos não mudam. Tá? Alguns marcos são desenvolvimento neuropsicomotor. Que é igual para todo mundo, Que é igual para todo mundo, né? Pelo menos a grande maioria. Como eu falei, existe um período para chegar naquele ponto. Eu vou falar aqui só para ser o mais didático, mais rápido, só o máximo, o limite máximo que a pessoa vai chegar, tá? Então, assim, no nascer, a criança, como eu falei, ela não tem mais aquela demora para abrir o olho. Obrigada, Ana. Nada. Então, não tem mais aqueles 7 dias, principalmente. A criança já nasce espertinha, já nasce com os olhinhos já, né, abertos para o mundo, né? Vem mundo que eu quero te receber, né? Então, assim, você vai visualizar nessa criança, até 1 mês de idade, essa criança tem que estar olhando para você. Ela vai tentar seguir você com os olhos. É claro que não vai ser como a gente faz, né? Então, ele está em desenvolvimento, esse olhinho, mas ele vai tentar fazer aquele segmento com os olhos, buscando o rosto humano, tá? Então, se você colocar, ele ainda não vai saber reconhecer papai e mamãe de olhar. Ele reconhece o quê? As vozes, os sons, né? Que são sons semelhantes ao que ele tinha na barriguinha da mãe. E ele vai reconhecer faces humanas. Então, quando ele conecta voz e aquele rosto humano, aquela feição humana, ele vai saber que é a mamãe. Conecta voz e a feição masculina, vai saber que é o papai. Então, assim, a criança tem essa questão do olhar já desde o nascimento até os 30 dias tem que estar fazendo isso. Então, a importância de observar o olhar da criança. Né? A janela dos olhos, da alma, né? É, isso mesmo. Então, a gente já nasce com essa questão do olhar. A partir dos 2 meses de idade, essa questão ainda se mantém do olhar, né? Então, você vê, né? A primeira coisa que a gente desenvolve é a janela da alma. Eu acho muito lindo isso. Então, essa questão do olhar está se desenvolvendo cada vez mais. Ele já começa a buscar mais a mãe e o pai, né? E começa a desenvolver também essa questão do som. Então, são os sons guturais. Ele quer te imitar. Você faz barulho, ele também faz. Né? Então, mamãe nananana, ele também nananana, né? Então, aquela questão do buscar imitar para você gostar de mim. O som. Então, ele começa já uns sons que a gente chama de guturais, né? Aquela coisinha de neném pequeno. Gente, eu vou olhar porque a gente sempre... É muita coisinha. É muita coisinha, tá? Então, dos marcos, né? Exatamente. E quando você coloca essa criança de barriguinha para baixo, ele já começa a tentar erguer, mas cai. Tenta erguer, mas cai. Isso é o desenvolvimento da medula, da coluna. Quanto isso é importante. Então, você vê, a gente tem que ter esse cuidado de sempre estar colocando a criança para que ela faça esse desenvolvimento, mas a gente vai falar disso já. Então, assim, a gente tem que partir disso para conseguir desenvolver essa criança. Com 3 meses de idade, ela começa a erguer essa cabecinha e já segura mais tempo. E não é mais só a cabecinha, ela começa a erguer o tronco, porque ela quer ver mais longe. Então, a visão desenvolve mais, eu quero ver tudo, eu quero ver o todo. Quero ver o que a mamãe está fazendo, o que o papai está fazendo, onde é que eles estão, cadê eles, o que mais que tem aqui em casa. Então, é o reconhecimento do ambiente. É a exploração já visual. Então, ele não ergue só a cabecinha, ele ergue o tronco, ele quer ver tudo, né? E ele já começa a vocalizar. Então, geralmente é mais vogais nessa fase, ainda não consegue fazer essa parte de sílabas, né? A gente está com 2 meses, até 2 meses de idade ele está fazendo isso. A partir dos 3 meses de idade, desculpa, falei 3 meses de idade, então a mãozinha já começa a alcançar. Então, ele está vendo e ele quer pegar. Então, ele quer ir. Ele sente que ele tem uma estrutura que consegue alcançar. Né? Então, ele ainda não sabe que isso chama mão. Mas ele sabe que tem alguma coisa ali na lateral do corpo dele que ele consegue tentar pegar aquilo que ele está vendo, que ele não ergueu o tronquinho. Então, agora eu quero pegar. Então, a hora que você vira ele de baguinho para baixo, ele vai com a mãozinha. Então, ele vai pegar o que eu conseguir. E é que ele pega mão fechada, não é pega pinça, tá? A gente pega mais cheia, né? Cheia. Aí pega o cabelo das mãezinhas que estão na fila do mercado. A correntinha. Né? A correntinha, né? E tof, né? Então, com 4 meses, ela já sabe que ela tem mão. E começa a colocar essa mão na boca, porque o segundo local de descoberta depois do olho, depois da visão, é o paladar, é a boca. Então, a boca não é importante, desde que eu nasci eu não estou sendo alimentada, então eu quero descobrir, pôr na boca em tudo. Então, agora eu conheço a minha mão, eu sei que essa estrutura que me ajudava a alcançar é a minha mão, estou vendo ela, e eu vou começar a colocar ela na boca para saber como ela é.
Então eu sinto que eu tenho dedo. Caraca, eu tenho dedinho, olha que top isso daqui, né? Eu começo a pegar o meu pé, eu enxergo o meu pé. Ai, que legal, tem outra coisa aqui embaixo, né? Então, colocar o bebê de barriguinha para cima para fazer esse descoberto é muito importante, né? E ele consegue alcançar mais longe ainda, porque ele sabe que essa estrutura vai mais longe. A partir de 6, 7 meses, já começa a sentar com apoio. Então, eu não tenho mais essa visão e essa visão. Eu estou sentando com apoio. Eu posso girar minha cabecinha e ver tudo. Então, eu tenho uma visão agora mais geral de tudo, né, e sentado, né? Então, cara, eu tô vendo de uma postura muito mais alta, né? Eu tô vendo tudo. Então, agora eu consigo pegar e eu consigo ver e eu reconheço todo mundo. E ainda tem essa fase do vogal. Isso tudo vai se desenvolvendo cada vez mais. E nessa fase que eu acho muito lindo isso, achou, sabe? Achou, cadê o bebê, achou? Então, isso é importante nessa fase de 6, 7 meses, ele já ter desenvolvido também. Porque o que isso significa, gente? Vamos raciocinar. Olha a dificuldade disso neurologicamente falando. Eu coloquei um pano na minha frente, ou a mãozinha, e a hora que eu tiro, eu tô lá. Então, ele sabe que eu tô lá. Mas olha a impressão, ele faz o que a gente chama de conhecimento espacial. Então, mesmo com essa estrutura na frente, a minha mamãe tá lá. Então, olha o desenvolvimento neurológico dessa criança. E né, fora essa relação, bem. esse vínculo que está sendo construído cada vez mais, né? Exato. Então, assim, com 8 meses de idade, essa visão já está praticamente nítida. Ele já reconhece pessoas, objetos, e ele sabe a importância daquilo. Então, ele sabe que a mamãe é o TT, ele sabe que o papai é o brincar, ele sabe que isso aqui é para a mamãe faz assim, toma alguma coisa, eu quero também. Ele já começa a querer. Eu quero aquilo ali, por que ela está tomando e eu não estou tomando? E a partir de 6 meses de idade, a gente começa a dar comidinhas, né? Então, se a mamãe está pondo na boca, eu também quero. Então, ela sabe que isso aqui é uma estrutura, que tem uma coisa lá dentro que ela está ingerindo, eu quero também. Ela não sabe que é copo, mas sabe que serve para isso. Então, ele já sabe os objetos, sabe reconhecer que aquilo ali tem alguma função e já sabe quem são todos os familiares da casa. A vovó, a mamãe, o papai, o irmão. Né? É muito interessante isso, né? Então, já tem o autoconhecimento e o conhecimento do próximo. Com 9 meses de idade já engatinha. Desespero de todas as mães, né? Ao mesmo tempo felicidade. Começa, né? Lá a escada, bem ali, né? Tá indo pro mundo já. Tá indo pro mundo. Se ele não engatinha, ele apoia a mãozinha, né? Consegue fazer o movimento e sentar, né? Então ele já tem toda essa parte do desenvolvimento motor mais para baixo. Você tá vendo que a gente vai desenvolvendo de cima para baixo? É verdade. Daqui para baixo. E já começa a falar palavrinhas. Né? Então, mamamá, papá, papá, mamamá. Isso nem sempre significa mamãe e papai. Às vezes pode ser mamá, papá, né? Pode ser outras coisas também que falam mamamá, mamá. Então, é interessante a gente saber, na hora você tem que saber identificar o que ele quer dizer com aquilo. Com 1 ano de idade, já começa a andar com apoio, e às vezes ele dá aquela corridinha até o móvel, né? Então, consegue dar aqueles passinhos sem apoio e já começa a falar palavras. Ai, bonitinho. Então, com 1 ano de idade já está com esse desenvolvimento das palavras, do som, da voz, já está praticamente também num ponto mais alto. 1 ano e 3 meses, aí a gente fala assim, ele começa a ajudar a vestir roupa, e com 1 ano de idade ele já ele consegue falar 4 palavras. Tá? Então não é mais mamãe, papá, é mamãe, papai, entendeu? Já quer dizer mamá, quer dizer mamãe, papá quer dizer papai, né? Então, com 1 ano e 3 meses, ele já anda sozinho, sem apoio, ao desespero da escada, né? E ele já atende ao próprio nome, ele sabe o nome dele, ele, né? Ele sabe quem é ele. Olha o autoconhecimento, gente, desde 1 ano e 3 meses, eu sou eu. Eu sei nome, que eu sou eu. Sou eu, né? E tem também essa questão de aceitar ordens. Então, não, é o teste, né? Ele vai testando. Por que não? Ele quer descobrir. Vai queimar, vai fazer xixi de sangue, né? Fazer xixi de sangue. Vocês já ouviram falar isso? As mulheres falavam antigamente. Aí a criança ainda vai ver o que é o xixi de sangue, né? Meu Deus. E com 1 ano e 6 meses já come sozinha. A gente tem que fazer esse desenvolvimento. Dar o pratinho. Vai fazer bagunça na sua casa? Vai. Você vai ter que limpar? Vai. Mas isso é muito importante com 1 ano e 6 meses estar comendo sozinho. Olha. Né? E com 2 anos já começa a utilizar a colher para isso. Já nasceram todos os leitinhos de leite, então a criança já come de tudo. E fala também frases. Então, quer esse é meu. Né? Então, isso é muito importante.
cada período desse que eu falei, ele já tem que estar fazendo isso. Tá. Por isso que é importante a gente fazer isso também, fazer esse estímulo para ele. Então, a gente perceber também, perceber. Né? Então, se você não vai, a partir de certo tempo, você não vai colocar comidinha na boca, você tem que saber que ele tem que desenvolver que ele tem que isso, fazer né? isso sozinho. Com 2 anos mesmo ele tem que suje isso. lá, mas é importante depois aí a gente realmente limpa. ter esse a hora que der momento, tempo, né? viu, gente? Exatamente. Nunca vi ninguém morrer de sujeira. É isso mesmo. Tá? Então, você que está nos acompanhando aqui no nosso programa, no Talk Coffee, nós estamos hoje com a doutora Gisele, que ela está aí nos orientando para a gente também perceber os marcos de desenvolvimento que acontecem realmente aí na criança, né? E aí, doutora, como então, né, se falou aí desses marcos, né, dessas fases, que são muitas, enfim, mas qual a importância dos pais, né, das pessoas que estão em volta dessa criança, a observar realmente com muito cuidado estes marcos? Então, a importância é que se ele chegar naquele momento e não estiver fazendo aquilo ainda, pode indicar um atraso de desenvolvimento. Tá. Atraso de desenvolvimento não significa doença, tá? Mas significa, às vezes, que a gente deixou de fazer algum estímulo. Tá. Né? Então, a gente se adequar àquele atraso e melhorar aquilo na nossa casa, ou realmente pode indicar uma doença às vezes neurológica. Se a gente vê essa avaliação o mais rápido possível, consegue ter uma intervenção mais rápida e a criança consegue desenvolver aquela limitação de uma forma melhor. Perfeito. E aí, porque assim, até vem de encontro com a próxima questão, né? Essa intervenção precoce vai auxiliar esse diagnóstico que pode ser feito, né? Com certeza. E a gente depende muito do pai e da mãe. Tá. Então, exatamente isso. A intervenção precoce depende do que você está vendo naquela criança. É claro que na consulta, o pai e a mãe vai falar e a gente pode observar no exame físico, mas o pai e a mãe é os nossos olhos e ouvidos do rei. Os sinais de alerta vai vir Os por sinais eles. vai vir para eles, Tá. porque às vezes na consulta está tudo bem. Claro que tem algumas alterações no meio do exame físico que a gente fala, nossa, isso aqui não está legal. Mas tem coisas que são muito, muito pequenas que eu dependo do pai e da mãe olhar. Então, a importância também entra aí do relato desse pai e dessa mãe. Exato, tem que falar tudo na consulta. Por isso, uma consulta de uma puericultura, que é o nome que a gente dá para avaliar esse desenvolvimento, é uma consulta mais demorada. Então, assim, eu tenho muito isso assim, por que no postinho de saúde tem dia da criança? Por causa disso. Porque é uma consulta que eu tenho que ver tudo, eu tenho que ouvir esse pai e essa mãe, eu tenho que examinar essa criança, fazer todos os testes para ver esse desenvolvimento, se ele atingiu aquilo, essa coluninha, porque se não chegou a esse marco, se não chegou a esse desenvolvimento, a gente consegue agir o mais rápido possível. Então, e essa intervenção precoce vai fazer o quê? Um desenvolvimento adequado. Então, o pai e a mãe falam, ou eu avalio numa consulta médica, mas principalmente o pai e a mãe falar, que você viu que muitas coisas não é a gente que examina, você viu, né? Então, o próprio pai e a mãe que fala, ele está falando isso. Então, né? É esse sinal aí. O sinal. O pai e a mãe tem que estar aberto para isso, tem que estar aberto, né? E ciente de que eu preciso deles para a gente saber se está tudo bem. Então, assim, às vezes parece pegação de pé do médico, mas não é, porque a gente tem que lembrar, gente, isso que eu falei foi só um básico, tá? Mas tem muita coisa que a criança tem que desenvolver até certo, e isso é só mesmo uma pegada geral. Toda vez que vocês tiverem dúvida, volta, dá pause, anota, porque você tem que chegar. Tem também no cartão de saúde da criança, tem tudo isso que eu falei de forma bem mais detalhada. Então, o pai e a mãe, deixa eu ver o que ele tem que estar fazendo nessa época. Você lê aquilo ali, tipo, a criança fez 1 mês, beleza, agora de 1 mês a 2 meses, o que ele tem que desenvolver? Você lê ali no cartão da criança que tem tudo também descrito para ajudar o pai e a mãe, para ele que chegue. Doutor, olha, eu li lá no cartão que não fez isso, e ele está com tal idade. Então vamos investigar, vamos ver, vamos avaliar se isso pode ser só uma falta de investida nossa ou se é realmente alguma doença que as crianças podem estar aparentando. E aí vem encontro, né, o que você falou no começo. Hoje nós temos assim tanta oportunidade da gente pesquisar, da gente ler, né? A tecnologia, gente, né? Quantos profissionais você pode estar pesquisando, você pode estar lendo, ouvindo, pesquisando, né? Enfim, tem um leque de coisas, né? Então, como é importante também esse pai e essa mãe também se orientar, se formar, se nutrir disso, né? Ana, mesmo sendo médica, eu entrei era gratuito, né? Claro que tinha algumas coisas que tinha que pagar, mas eu entrei para ver o básico, assim, como estimular tal coisa. Então. Aí eu fui fazendo, assim, então, claro que a gente sabe uma coisa. Que lida com isso, você foi se nutrir cada vez mais. Eu tenho que me nutrir, tipo, que é o seu filho, eu quero né? que ele desenvolva isso até tal tempo. O que eu tenho que fazer? Eu fui buscar e eu falei, tem que fazer isso? Aí eu pegava, não, fazia aquela brincadeira, o picabu, né, que é o achou. Então, são coisas que a gente tem que se orientar para saber fazer. Porque a gente tem que prestar atenção. Se eu não estimulo, por isso que, não sei,
se eu não estimulo essa criança, como é que você vai ter essa resposta? Como eu falei, às vezes é uma falta de estímulo nosso, não é uma doença. Não. Né? Então, assim, o quanto é importante o conversar, o estimular, ela vai crescer, ela precisa disso, né? Para que a criança cada vez mais venha também. E é muito interessante as fases que nós temos na nossa vida, né? Porque, a criança, para estimular, quando chega lá, na parte da terceira idade, da melhor idade, quando nós realmente formos idosos, né? A importância de se conversar com aquele idoso. Né? Porque idoso caladinho o dia todo também dá problema. Claro. Né? Então, assim, esse idoso, ele precisa conversar, ele precisa falar. O estímulo tem que ser a vida toda. Exatamente. Né? Então, assim, tem que ter estímulo. Idoso, o ser humano né? precisa de estímulo. Aquele idoso fica sozinho o dia inteiro em casa. Ninguém conversa, gente, com ele. Ele precisa conversar, ele precisa falar, ele precisa interagir. Então, é do começo ao fim. A interação, ela tem que existir. Exato. Né? O estímulo humano. Muito o humano legal. precisa de estímulo. E aí esse serzinho cresce e vai lá se matricular nas aulas de dança do Fábio e da Luna, que já chegaram aqui no estúdio. Para desenvolver a parte motora. Para desenvolver, né? Precisa. Então, aquele serzinho lá pequenininho um dia vai crescer e vai fazer aula de dança lá com o Fábio e com a Luna. E é muito interessante você ter colocado isso, porque eu estava conversando esses dias com a minha comadre, a Marina, e ela falou que ela tive... Claro, né? Acho que muito professor fazia isso, mas ela tinha um professor que tinha sido militar. E aí eles fazerem treino igual militar. Eu achei muito engraçado, porque ele fazia eles pularem pneu, não sei o que. Falei, gente, isso foi muito importante para o desenvolvimento motor dessa criança, entendeu? Então, o professor leva isso também para a escola, fazer esse desenvolvimento neuromotor das crianças. Isso é muito importante. Essa educação física não é só jogar o vôlei e o futebol, é fazer ele pular. Então, ela falou assim, eu tive noção de direita e esquerda, olha o que ela me falou. Porque ele falava assim... mão direita para frente. Aí ela tinha que fazer assim. Então. Agora, mão direita para o lado. Por quê? Porque eles tinham que ter esse espaçamento entre os colegas para a hora que fizesse o exercício. Ela já sabia direita e esquerda. Que era o direita, porque a mão direita para fazer o espaço do menino da frente. Bem trabalhado isso, é para lá e para cá. Né? Você fala direita e esquerda, mas é para lá e para cá. Não, quando a mulher começar no carro, vira para lá. Você fala, sabe, amor, qual é a mão direita? Isso, né? O quanto é importante. Então, assim... É importante ter esse olhar, gente, para o desenvolvimento, né? Isso. Como é importante. Desde o nascimento até a nossa última fase de vida, a todo momento estamos evoluindo, a todo momento estamos em desenvolvimento, né? A gente não sabe tudo. Não, acho Procura que não. O que você pode fazer para aquilo ali melhorar. E tá tudo bem de não saber. Tá tudo bem de não saber, com certeza. Perfeito. Ninguém sabe tudo. Então, assim, meu filho tá com dificuldade, por exemplo, para andar numa bicicleta. Talvez se ele fizer uma aula de dança, ele desenvolva essa perninha e consiga fazer essa... E os benefícios que vão ter. Porque ele começa a ter um equilíbrio próprio. Coisa que às vezes a gente não aprende. A gente, como pai e mãe, a gente não sabe tudo. Então, você não conseguiu ensinar ele a ter equilíbrio. Aí a pessoa começa uma aula dessas, consegue fazer toda essa parte de desenvolvimento. Né? Até a gente. Então, tem muito adulto, né? Que precisa, exatamente, né? Então, por quê? Porque às vezes na infância não conseguiu esse estímulo, mesmo, né? É isso mesmo. Muito bem, doutora Gisele. Gratidão por mais uma semana. Gente, obrigada. Junto aqui com a gente, né? Esse tema. Bonito, né? E vem linkando com esse movimento corporal que vocês vão ver agora. Lindo. Onde as pessoas podem te encontrar? Gente, Insta, @doutora_Gisele Barbosa. E no WhatsApp que o pessoal vai colocar na descrição do vídeo. Muito beijo, bem. Obrigada, Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite pra você. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Que lindo, né, gente? Quanta coisa boa aí que nós realmente aprendemos aqui no nosso bate-papo. E eles já estão aí e daqui a pouquinho nós vamos receber aqui o Fábio e a Luna, que tem assim uma história linda, uma trajetória linda. São dois profissionais assim, ó, de tirar o chapéu. E eles já estão aqui, né, nesse finalzinho do nosso dia, onde nós vamos aí se nutrir um pouquinho mais de conhecimento com o casal Fábio e Luna, que hoje vem trazendo pra gente a dança como movimento aí da saúde. São proprietários de um estúdio de dança aqui em Atibaia, são professores e dançarinos de dança, e é com muita honra que eu recebo aqui, né, Fábio e Luna, no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Ai, que bom. A gente agradece, né? Muito bem. Deu certo, né? Ai, que bom. Certo. Deu para conciliar aí as agendas. Vamos falar hoje de dança, de movimento, da saúde, né? Como que é importante, né? A doutora Gisele estava, né, inclusive, no programa de hoje,
comentando, né, nos orientando a importância da gente perceber esses movimentos, né, na criança. E de repente a gente, né, faz esse link lá para a fase do adulto, né, e como é importante também a gente continuar a perceber esses movimentos também na vida das pessoas, né? Sim. Mas assim, vocês dois juntos, trabalhando juntos, dançando juntos, né, vivendo juntos, é muita coisa junto aí, né? Com certeza. Muito bem. Como que a dança entrou na vida de vocês? Dá para partilhar um pouquinho? Bom, você quer começar? Pode falar. Sua parte. Porque pra mim é de uma forma e pra ela é de outra. Então. A dança entrou na minha vida quando eu era criança, né? Eu vou tentar ser breve. Tá. Eu venho de uma família humilde e eu ia num parque de diversão, que às vezes chegava na nossa cidade, e aí eu morria de vontade de andar nos brinquedos e eu não tinha condição financeira de andar naqueles brinquedos. Lá nos anos 90, na época do axé, as bandas famosas e tal. E aí tinha um caminhão e o rapaz anunciava, falou, olha, quem que dançar aqui em cima, as crianças que dançarem aqui em cima vão ganhar um ingresso. Falei, nossa, eu vou. Só que assim, eu era super tímido, só que eu fui por causa do ingresso, né? Então foi por causa do ingresso. Aí eu subia no caminhão e dançava, né? Aquele monte de meninas, só eu de menino. Mas eu queria o ingresso. Né? Eu sempre fui um sobrevivente. Eu sempre fiz de tudo para chegar onde eu queria. E eu não ligava para a opinião das pessoas, eu simplesmente fazia, né? Porque na dança a gente sofre um pouco de preconceito, mas isso aí é de cada um, é de como você vê a situação. Então eu sempre via a situação como o que eu quero, não o que as pessoas, né, impõem para mim. Aí eu ia lá, dançava e ganhava o ingresso. Aí ele falou assim, olha, você ganhou 3 ingressos, então a criança que ganhava 3. Eu falei, não, eu tenho que ganhar 3. Então eu comecei a estudar aqueles movimentos, só que na época não tinha internet, só tinha televisão. Então eu ficava na frente da televisão esperando alguma banda de axé dançar para me dançar igual. E aí eu comecei a ganhar 3 ingressos. E aí eu comecei a gostar daquilo, desde criança. Na adolescência, aí veio a adolescência, eu fazia a coreografia dos Backstreet Boys, do NSYNC e tal. E aí eu gostava muito, a gente morava numa casa que a sala era grande, trazia os amigos. Mas era só dança, eu sempre fui um amante da dança, eu nunca vi mais do que isso, né? Depois que passou essa fase dos ingressos aí, eu vi a dança como uma coisa muito boa pra mim, eu sempre gostei. E aí depois que eu conheci a Luna, aí eu sofri uma decepção no trabalho, né? Infelizmente sofri uma decepção lá e eu fiquei meio deprê. Aí um amigo meu falou, Fábio, você gosta tanto de dançar, você sempre falou que dançou a vida inteira, por que você não vai pra dança? Tem uma escola aqui em Atibaia que dá bolsa de estudo e você já é da dança, talvez você entra lá e ganha uma bolsa. Aí no primeiro dia que eu entrei, o rapaz, dança um pouquinho comigo, dancei ele, não, você já tá pronto. Em 1 minuto de dança eu já virei bolsista da escola. E aí virou bolsista da escola, aí de bolsista eu gostava, como eu amava a dança, eu dançava por prazer, nem era tanto pelo dinheiro, nada. E aí comecei a frequentar os bailes, e aí dos bailes as pessoas começaram a me contratar para dar aulas particulares. E aí das aulas particulares, uma senhora me chamou falou que tinha 15 mulheres e queria que eu desse aula para elas em Bragança. E foi assim que eu comecei, lá em 2008, né, dando aulas de dança, né, eu ia lá, aí eu arrumei um sócio também na época, ele me ajudava, e a gente começou lá em 2008 dando aula. E aí fui para São Paulo me especializar também, passei por várias academias, vários lugares como bolsista, sempre como bolsista. Quando eu queria alguma coisa mais específica, eu pagava uma aula particular, porque eu sempre busquei o melhor para os alunos. Então, desde 2008 até hoje, eu nunca parei de estudar. Tanto que, agora há pouco, a gente acabou de sair de uma aula particular com o campeão brasileiro de tango, que é o Matheus Tardivo e a Adriele Silva, campeão brasileiro 2023. Então, foi muito legal. Então, eu acredito numa frase. Um bom professor, ele nunca deixa de ser um bom aluno. Está sempre aprendendo. Está sempre aprendendo. Gente, que coisa linda, né? Então, assim, aquele objetivo que você tinha, né? É o foco. Sim. Sempre foi focado de ir atrás daquilo, de acreditar que você era capaz. E sempre se atualizando. Ai, que lindo, gente. A primeira pergunta, você já deixa a gente emocionado. Imagina, esse programa tá demais hoje. Vamos lá. Bom, a dança entrou na minha vida por causa dele. Você foi aluna dele? Não fui aluna, porque eu sempre fiz... A minha área era segurança. Olha isso! Então, eu fiz 19 anos segurança. Então, sempre fui cara feia. Achei que não tinha jeito para dançar. Vim de um outro relacionamento.
Então, quando o Fábio chegou na minha vida e a dança foi como o sol entrasse na minha casa. Ai, que lindo, Luna! Foi isso mesmo. Porque ali eu descobri que eu podia fazer coisas que eu nem imaginava. A começar pelo sorriso, né? Que eu quase não sorria, né? Eu sorria muito pouco. A tua profissão, ela te traz um peso, né? E você ser da área da segurança, você está sempre olhando, você tem visão periférica, você chega nos lugares, você está sempre buscando, né? Então a dança, ela te dá uma certa leveza. Aí quando o Fábio chegou e a dança veio, porque se eu não dançasse eu ia perder o marido, Ana. Né? Porque ele sempre deixou claro, você viu o depoimento, né? Verdade. A dança para ele essencial. Era essencial. Então eu falei, caraca, e agora, eu vou ter que aprender a dançar. Ou eu danço, ou eu danço. Ou dança mesmo, né? Ou eu entro na dança, ou eu danço. Então eu pensei, não, eu vou ter que dançar. Só que no momento eu não conseguia acompanhar ele. Porque eu tinha um filho de 5 anos. Quando o Fábio entrou na minha vida, meu filho tinha 5 anos. Então, 18 anos. Então eu falei, e agora? Aí ele falou, eu preciso fazer cursos em São Paulo. Aí o que eu falava para ele? Pode ir. Vai com cuidado. Eu sempre pensei assim, porque você tem que saber o que você quer, né? Então, aí eu falava para ele, vai com cuidado. Então ele aprendia, aí ele aprendia o passo do cavaleiro e da dama. E em casa ele me ensinava. Então eu nunca consegui fazer os cursos que ele fez. Deixa eu contar só um adendo. Eu chegava em casa meia-noite e ela já estava dormindo. Eu saía de casa 3 da tarde, chegava meia-noite. E eu trabalhava numa empresa das 6 às 2. Eu ficava da meia-noite às 2 da manhã, no escuro, treinando o passo da dama e do cavaleiro. Ela não sabe disso, porque ela dormia e das 2 da manhã eu dormia 4 horas por dia. Você vê, eu amava o que eu fazia. Eu gostava tanto que aquelas 2 horas para mim, nem sentia. Aí eu continuava no meu trabalho, né? Até porque ali para mim contava muito segurança. Eu sou do Mato Grosso. Eu cheguei em Atibaia de carona. No domingo, na segunda, eu já estava trabalhando. Então, Atibaia para mim é uma cidade abençoada. Eu amo Atibaia, é uma cidade querida. Aqui eu construí minha família. Aqui eu fiquei... O meu primeiro casamento com o meu emprego deu mais certo que o meu casamento pessoal, né? Que eu falo. Eu tive meu filho, eu sou mãe de filho. Meu filho é filho único. Meu filho é formado em jornalismo, ele trabalha na FAAT, ele é um excelente ser humano. Quando eu conheci o Fábio, então aí eu decidi parar com a segurança, porque ali eu já tinha construído a minha casa, já tinha construído, e eu falei, não, eu acho que agora eu já estava com meus 40, eu falei, não, acho que agora está na hora de olhar para mim. Porque tem um momento na vida da mulher que ela trabalha, que ela cria o filho, que ela forma, que ela opta por uma profissão, mas tem um momento que ela tem que olhar para ela. Foi esse momento que eu falei, puxa vida, eu quero viver um amor. Eu acho que eu não conheço esse amor. Então eu quero viver um amor. Será que Deus... Pô, eu falei, lembra de mim aí, mas também não precisava mandar tão novo, né? Né? A gente tem uma diferença de idade, mas que não pesa, porque a idade é só um número. Quantos anos de diferença? 12. Ah, eu tenho 14 com meu marido. 12 tá anos. Mas a nossa história de que a gente se conheceu é uma outra pergunta, nem vou entrar muito nesse assunto, mas assim, só para resumir, a nossa história dá uma comédia romântica. Que lindo, nossa, né? É linda a nossa história. Mas é bonito, sabe por quê? Porque você olhou para você com ternura e você quis viver de verdade, né? Quantas mulheres ficam em relacionamentos, né? E muitas vezes a gente fala, né? São viúvas de marido vivo, sim, né? E que passam a vida sem saber a oportunidade que poderiam ter tido, né? De uma vida em conjunto bem diferente. Então, a coragem, né? Aceitar a situação, mas olhar para você. Então, antes de você encontrar o amor da sua vida, vamos dizer assim, porque o outro foi um relacionamento também, que a gente também tem que ter gratidão, viu, gente, pelo ex-marido, ex-mulher, enfim, porque são eles também que nos fazem, né? A gente se tornar uma pessoa melhor naquele outro relacionamento que a gente vai realmente assumir, né? Completando o que você falou. Pode contar tudo aqui. Não, é que aí eu me lembrei de um detalhe, eu fui dançarino de baile por 10 anos. E assim, um relato, isso é muito importante eu falar. 80% das mulheres, 80%, eu gosto muito de porcentagem, e eu pegava um resumo de 80% das mulheres, o que elas mais reclamavam é que, tipo assim, falavam assim, nossa, meu marido não dançava, agora eu posso dançar. Eu falei assim, nossa, mas seu marido é vivo? Não, meu marido já faleceu, graças a Deus.
olha lá. Desse jeito, cara. Então é muito triste, você falar isso aí. Graças a Deus ele foi, agora eu posso fazer minhas coisas. Eu faço como se fosse uma libertação, né? E, assim, eu tô me libertando, mas eu tô me descobrindo, Era mais né? senhoras, Sim. né? Então. Mulheres jovens eu não vejo falar isso, mas senhoras de 70, 80 anos que eu dançava, elas falavam muito isso. Meu marido foi embora. Ele era muito ruim, não deixava eu fazer nada. É triste. Ele não deixava eu dançar, não deixava eu ir pra academia, não deixava eu passear. São podadas, né? Em muitas era situações, uma outra época, né? então eu acho que hoje a gente vive numa época um pouco mais tranquila nesse E que a gente pode mudar essa situação. Sim, exatamente. Né? E o quanto você também teve amor próprio. Sim. Né? Então tudo começa pelo amor próprio. Sim, a gente olhar pra gente de verdade. Se permitir. Isso. E se permitir. Você tem que se permitir. Exatamente. Porque às vezes as pessoas podem entender errado quando você fala assim, se eu não entro na dança, eu danço, eu perco o marido. Não é isso. É que quando você está num relacionamento... É ceder um pouco. Você tem que... O outro também, o outro está feliz, você tem que estar feliz com a felicidade do outro. E quando você gosta de alguém, você tem que ceder. Tem, porque muito. Não tem como dos dois lados. Você está numa direção, ele está em outro. Então, quando e era uma coisa boa, né? Não era uma coisa ruim. Então, eu falei assim, não, acho que eu vou aprender. Eu faço coisa pior que é pegar a gente, abordar. Uma abordagem é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito séria. E tem a questão do dom, né? Então, e o quanto também você aprendeu a ver a vida com mais leveza. Com mais leveza, né? Porque eu era uma pessoa... Obrigada. Eu era uma pessoa muito retraída. Fica mais resistente para certas coisas, as minhas roupas eram números maiores, eu tinha vergonha do meu corpo. Olha quanta coisa. Olha, você que está nos acompanhando, olha quanta coisa que a dança, né? Vai realmente te possibilitar a você se olhar, a você perceber o ritmo da sua vida, você se encontrar, você perceber suas limitações, né? É o que aconteceu com você. Foi. Então, olha a virada de chave que você teve. Eu saía, eu trabalhava na Liberdade, em São Paulo. Em relação a ele. Eu tinha que inaugurar loja, eu trabalhei em Curuçá, na Liberdade, Santa Bárbara do Oeste, qualquer Pão de Açúcar que inaugurasse, eu era chefe da segurança. Então, a gente precisava dessa postura. Mas eu não via a hora de chegar em Atibaia e ir para aula de dança. Aí eu comecei a pegar gosto. Que lindo Aí isso. eu falava para ele, não, você me ensina, porque eu não tenho tempo de fazer o curso. Ele me ensinava, porque ele sempre foi muito dedicado. E eu acho que o mais importante é você ter admiração pelo outro. Com certeza. Então, não é só, porque ele dança, a mulher submissa. Não. Hoje em dia é impossível ter mulher submissa. Não. São escolhas, né? É dedicação e muito. E uma coisa que eu tive que trabalhar muito nela, eu gosto de pegar ganchos, né? Que aí eu vou lembrando. Uma coisa que eu gosto muito nela é que ela tem o dom. Eu falo que a Luna, ela é um diamante rosa. O diamante rosa, encontrado na África, você encontra ele numa terra ali, encontrou. Ele tá bruto, você vai lapidando ele. E a Luna, ela é um diamante rosa. Por quê? Porque ela tem um dom natural para dança. Ela, cara, enquanto um aluno demora 1 mês para pegar um passo, ela pega em 1 minuto. Ela pega olhando. E eu tava conversando com o Matheus, que eu citei ele de campeão brasileiro, e ele, igual eu, um bom dançarino, ele pega só olhando, ele já pega um passo. E ela tem esse dom. Só que ela tem um probleminha, ela é muito tímida. E na dança, eu também sou tímido, eu sempre fui tímido. Só que eu sempre vi a dança como algo mais. Então, quando eu danço, eu uso uma frase do mestre Jaime Arocha. E ele fala uma frase que eu nunca mais esqueci, uma palestra que ele deu, que ele falou assim, quando você estiver andando na rua, você é o Bruce Wayne. Com a malinha, vai pro trabalho, meio arca um pouquinho aqui e tal. Mas quando você dança, você tem que se transformar no Batman. Então, como que o Batman fica? Peito pra frente, mão na cintura. Então, eu sempre falo pra ela, seja a Mulher Maravilha na dança. Não seja a Diana. A Diana é quando ela pega a malinha dela e sai. Mas a Mulher Maravilha, quando ela vira a Mulher Maravilha, ela se transforma. Então, a dança, eu uso uma frase que vai ser polêmica, tá? Polêmica agora. Não seja você mesmo. Olha isso. Olha o que eu tô falando. Eu falo isso pros alunos, mas eu vou explicar. Não seja você mesmo na dança. Porque se você for você mesmo na dança, se você for ansioso, você vai ser ansioso nos passos. Se você for nervoso, vai ser nervoso nos passos. Se você for tímido, você vai dançar com timidez. Ai, não, vou ficar aqui. Não. Se você for lento, você tem que se transformar. Então, na dança, principalmente no tango, a gente acabou de fazer uma aula de tango. Inclusive, eu tenho uma turma de tango aqui em Atibaia, muito interessante. E eu falo muito isso. O tango, ele é um ritmo que ele pede uma postura, ele pede um querer dançar. E se a pessoa não chegar com esse querer dançar, ela já começou errado. Então, existe o antes da dança. Então, a pessoa, para dançar, ela tem que ter um preparo antes. E esse preparo, ele acontece em 3 segundos. Então, esses 3 segundos acontecem centenas de coisas, né? Gente, o que falar, né?
Olha, o que falar desse momento, né? Você é um diamante rosa, amada. Você não precisa de mais nada na tua vida. Você é um diamante rosa, né? Mas eu sempre mas falei é isso mesmo. É a gente despertar na pessoa, né? Esse melhor que está escondidinho dela e que ela, às vezes, não vai descobrir isso dentro dela se ela não se permitir aí realmente E quantos além, diamantes né? rosa que deve ter aí fora? Exatamente. Você que está nos assistindo, para pensar um pouquinho, né? A importância desse amor próprio, desse diamante rosa que você pode estar despertando numa aula de dança, gente. E a gente não está falando de alguma coisa que é, nossa, inatingível, não. Eu estou falando de alguma coisa que é possível também. Você colocar para fora, né? Se descobrir, se libertar. Só né? posso falar um adendo também? A gente faz parte do Clube do Bolero. Tá. E aí, a gente fez um evento recente agora que deu mais de 80 pessoas aqui em Atibaia. Assim, aí muita gente achava antigamente que bolero era coisa para os antigos. E hoje tem mais jovens do que gente antiga. Porque o que eu sempre falo na dança é que se você vem muito tarde para dança, não, eu vou fazer faculdade, vou formar meu filho, vou estudar, vou fazer isso, por último eu vou deixar a dança. Aí você vem para dança com 70 anos. Aí entra naquela questão corporal, porque eu tenho meu TCC foi sobre crescimento e desenvolvimento motor. A dança, ela tem passos específicos que você vai ter muito mais dificuldade se o seu corpo tiver muito tempo adormecido. Então, se o seu corpo tiver 60 anos adormecido, é uma coisa. Se tiver 40 anos, é outro. Então, se a pessoa vem para a dança de salão com 30 ou 40 anos, a chance dela fazer passos legais, coisas melhores na dança, vai ser muito maior. Então, a pessoa não pode deixar para amanhã o que ela pode fazer hoje. Então, a dança é para todos, desde uma pessoa mais idosa quanto uma pessoa jovem. Perfeito. Né? Mas quanto mais tempo ela demora para vir para a dança, mais limitações vão ter. Eu estou me matriculando Exatamente. amanhã, tá? Muito bem. Quais os benefícios da dança para a saúde mental das pessoas? Olha, fiquei até emocionada. Ai, meu Deus. O diamante rosa. Nossa. Ana. Quer mais cafezinho? Quer aceitar Nossa, mais esse um café pouquinho? tá uma Tá delícia. vendo? Ó, o café do Eduardo. Eduardo, mais uma pessoa aqui, ó. Que Famoso, hein? Eduardo, Famoso. obrigada. Tá uma delícia. tem que abrir a mesmo. cafeteria Atibaia mesmo, não tem Tem. jeito. Tem que colocar o nome dele na Não, eu vou garrafa. colocar. Eduardo. Eu vou colocar. Tem que colocar. Ai, obrigada, Ana. Nada. Quer um pouquinho mais, Fábio? Ai, pode ser. Geralmente eu sou de Minas, não sou muito tomar café, mas esse Mas é o café do Eduardo, todo mundo toma, até quem não Faz toma. milagre. Vamos lá, então. Quais são os benefícios, então, para essa saúde mental? Vocês que, né, lidam com várias, né, faixas Sim. etárias aí, né? O benefício tem vários, mas são muito importantes. Mas eu tenho uma aluna, a gente tem bastante aluna que é tudo por recomendação médica. Olha. Ela é atleta, Tá. ela tem um porte físico, acredito até, que o porte dela físico é perfeito, só que ela falou que ela está com problema de memorização. Aí o médico falou para ela, vai para dança. Nossa, que lindo Porque ela está com isso. esquecimento, Tá. ela não consegue, ela coloca a chave em algum lugar e esquece. Então ele falou, busca a dança, que a dança vai te ajudar. Aí quando ela chegou na minha aula, eu perguntei para ela, né, por quê, né? Porque a gente sempre pergunta, né? Sim. Como encontrou a gente, por que a dança. Aí ela falou, foi uma recomendação médica, Luna, porque eu preciso trabalhar a minha memória. Eu tô com esse problema. Então, os benefícios são vários. Eu tenho uma aluna minha que não repete roupa. Cada aula ela tá com uma roupa. Cada aula ela coloca uma sandália. Parece que é um evento. Assim, eu vejo ela chegar na aula Autoestima. com o olho brilhando assim, e ela pergunta para mim, Ela se prepara Luna, pra aula. eu estou bem? Olha. Eu estou bem? Você gostou dessa roupa? Você gostou da minha sandália? Luna, eu vou num baile em tal dia. Não é só a Você dança. me fala. Não é. Eu tenho o meu grupo de alunos, mas eu fiz um grupo só para mulheres. Então, porque a gente tem afinidade, Sim, né? sim. Então, eu tenho um grupo lá de meninas e lá a gente... Nossa, tudo que elas vão fazer, elas me pedem uma orientação. Então, é um benefício que eu falo assim, é saúde, é autoestima, é você se amar, é você esperar aquele... Elas esperam a aula de dança chegar.
O dia que não tem aula, para você ter ideia, Ana, a gente teve uma semana no final do ano, o aluno falou assim, que eu achei muito surreal. Ele falou assim, eu sei que vocês precisam, mas eu acho que vocês não tinham que sair de férias, porque a gente ficar sem aula é complicado. Eles e é um aluno não super queriam. Introvertido, hein? Super e é um aluno introvertido. assim que você precisa de ver. E quando ele chegou na aula, ele chegou super retraído, todo tímido. Eu falei, Fábio, ele não vai ficar na aula. E foi o aluno que falou, eu sei que vocês e ele precisam tá com a de gente há férias. 2 anos. E ele está comigo há 2 Olha anos. que lindo. Então, os benefícios são muitos benefícios. A gente foi né? viajar todo ano, a gente dá uma pausa 2 vezes no ano, porque assim, existe uma frase chinesa, chama o Di Bi Fan. Essa frase significa um dia de folga, mas é um dia de folga daquilo que você mais gosta. Então, se eu gosto muito de dançar, no passado eu cometi esse erro, e aí vem esse malefício para a pessoa. Então, a dança ela é um benefício, mas assim, aí todo ano eu faço 2 viagens por ano. Domingo a gente geralmente não dá aula, a gente tira pra gente. Sábado a gente faz eventos. Então a nossa aula é de segunda a sexta. Então eu sou um funcionário da dança, eu sempre falo. Só que aí eu sempre tento passar o melhor pros alunos. Só que para mim passar o melhor pros alunos eu tenho que estar bem, né? Então assim, os benefícios, eu vou falar, vou pegar o gancho da aluna, porque assim, é muito superficial, é muito político eu começar a falar para você, não, os benefícios da dança, eu vou fazer uma leitura. É autoestima, é saúde mental, é não sei o quê. Não, eu gosto de falar exemplos, né? E assim, a gente teve vários alunos que teve depressão e quando veio para a dança, tenho vários relatos, mas um que me comoveu muito foi em Bragança, um empresário. Ele me chamou na casa dele, aí ele tinha a loja dele, uma loja enorme assim, de roupa. Aí ele me chamou, Fábio, vamos lá em cima tomar um café? Falei, vamos. Aí eu fui, o que ele quer? Aí chegou lá e disse, eu não paguei a mensalidade, mas tá aqui e tal, 3 meses adiantado. Eu falei, nossa, 3 meses adiantado? Ele 3 meses adiantado, você vale cada centavo. E aí ele começou a falar a vida dele, começou a chorar na minha frente. E começou a falar, Fábio, olha, eu agradeço a Deus por você e a aluna ter entrado na minha vida, porque eu estava com pensamentos suicidas, estava com pensamentos ruins, e a dança me trouxe de volta, eu conheci pessoas, eu só tenho a agradecer a vocês. Então esse foi um relato que me marcou muito, né? E tem outros relatos, a gente vive com relatos, e assim, isso mudou a vida da pessoa. Então, você quer um benefício maior que isso? Você tirar a pessoa de um abismo e trazer a pessoa de volta para você. Então isso aí para mim foi muito marcante. E entre outros relatos, a gente tem pessoas que, igual a aluna falou, né, que começa a se vestir melhor, começa a ter uma autoestima. A olhar, né? Às vezes, uma coisa que eu faço, porque eu falo que a dança, ela tem 3 benefícios principais. Primeiro, a socialização, que é o principal, a socialização das pessoas. Então, agora eu vou falar, socialização é um termo muito político, então eu vou falar o porquê da socialização. A pessoa chega na aula, eu dou 10 minutos para começar a aula. Eu passo 10 minutos depois, mas eu marco a aula às 6 horas da tarde. A aula não começa às 6 horas, a aula começa às 6h10. O evento que eu fiz ontem, do Clube do Bolero, deu mais de 80 pessoas, estava marcado para 3 da tarde. Eu comecei 3h15, porque eu falei, Luna, eu vou esperar 15 minutos para o pessoal se socializar. Porque a dança, a socialização é um dos pontos, é um dos 3 pontos. Então, assim, a pessoa se socializou, chega, cumprimenta todo mundo, eu cumprimento todo mundo se cumprimenta, todo mundo se conhece, conta como foi seu dia. Olha que delícia. Às vezes a pessoa está sozinha em casa, às vezes ela quer um motivo para sair de casa. Aí ela chega lá na dança, eu falo, esse passo é para lá, para cá, para lá e para cá. Tchau, pessoal. Tchau, um abraço, tchau. Não é só isso. Então tem que ter algo mais. Então esses 10 minutinhos é para a pessoa se socializar. Eu falo muito isso na aula. E depois o segundo é essa parte mental, né, que trabalha essa parte, vamos dizer assim, mental e física, né, vamos dizer assim, trabalha o mental e o físico. Aí entra 3 pontos que eu falo muito na aula, que é o cognitivo, o ato de aprender, né, você está aprendendo alguma coisa, o associativo, o ato de associar mente e corpo, e, por último, o autônomo, que aí você vai para os bailes, dança, tal. Então, assim, esses 3 pontos entram no segundo, que é essa parte mental da pessoa que trabalha. E o terceiro é o didático, que a pessoa ela vai aprender a dançar com a gente, que a gente é professor de dança há 18 anos. Então, eu não sou um exímio dançarino, eu não vou pro Faustão. Tenho vários amigos que foram para a Dança dos Famosos, inclusive vou citar até um ponto, que eu fiz uma sequência há 2 semanas atrás e um professor da Dança dos Famosos usou minha sequência. Em frente à Igreja do Rosário,
né? Eu vou citar o nome dele, que ele gosta muito da gente, que é o Saulo Rangel. Saulo Rangel era um dos professores da Danças Famosas. E ele mandou um direct pra mim no outro dia, no sábado. Fábio, usei essa sequência aqui na Bahia, de Feira de Santana. Então, cara, é muito legal. É muito vai pro mundo, porque a dança de salão, quando chega no avançado, você pode criar. E aí o terceiro, que é o didático, só para concluir, ele entra essa parte de você aprender alguma coisa para a vida. Sim. Então, se você for num cruzeiro, se você for uma viagem internacional, se você for pro Japão, você vai conseguir usar esses passos depois de 5, 10 anos. Olha que beleza. Que lindo isso, né? Porque registra mesmo, né? De verdade. Tá vivenciando aquilo, né? Sim. E tudo aquilo que a gente vivencia com o coração registra. Então é um benefício, assim, são N's, mas vários. Os principais são esses 3. Mas só para finalizar o benefício que a Ana falou, que eu acho mais importante de tudo, é que às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tô muito velha para aprender a dançar. O que eu vou fazer numa aula de dança? Não. Deleta isso da mente. Ninguém tá velho. A gente tem aluno de 14 anos, eu tenho uma menina de 14 que adora bolero, e eu tenho alunos de 84. Então, a nossa ideia, o nosso estúdio de dança, ele é um estúdio de dança, mas ele é voltado para Ana. Quando você chegar lá, eu tenho um aluno que está comigo desde 2009, mas eu tenho um aluno que fez uma aula sábado, e já foi no meu workshop lá me prestigiar. Despertou então, alguma coisa. O mesmo tratamento que eu dou para ti, que está comigo desde 2009, eu dou para o outro que chegou no mesmo dia. Porque a nossa ideia não é que ninguém vai sair dali profissional ou bailarino. Mas eu quero que você saia melhor que você entrou. Sim, boa. É isso que eu quero. Então, o estúdio de dança Fábio Luna, ele quer isso. Olhar para o outro e falar para o outro, eu estou vivo. Depois de uma pandemia, depois de você perder tanta coisa, nós somos sobreviventes disso, é isso mesmo. Você não tem o direito de ficar triste e ficar em casa falando, não, os filhos já foram embora, os filhos já casou, eu já estou velho, eu não tenho nada para fazer. Não, levanta desse sofá e vai para uma aula de dança com a gente ou com outro profissional, mas olhe para você e fale, eu estou vivo e eu sou capaz. E eu quero fazer isso. O benefício, o maior benefício que eu acho é o ser humano acordar e falar, eu estou vivo e eu sou capaz de fazer qualquer coisa, independente da idade. É isso só para concluir o que ela está falando, às vezes a pessoa fala, não, mas peraí, então você ensina uma pessoa de 15 anos e uma pessoa de 80? Sim. Como que eu faço isso? Eu vou dar um exemplo, tá? Um cambré. O que seria um cambré? Eu vou pôr esses dois são 2 pés. Aí uma pessoa de 80 anos, pode ser que ela não consiga fazer essa abertura. E a pessoa de 15 consiga. Ela vai conseguir fazer essa. A beleza vai ser a mesma. Tanto da pessoa que vai conseguir fazer uma abertura maior, quanto da pessoa que vai fazer uma abertura menor. Porque a beleza, ela está na postura da pessoa. Então, se a pessoa fizer uma postura com elegância, ela pode ter qualquer idade que ela vai conseguir. Mas a amplitude vai depender de cada um. Então a gente sempre fala para as pessoas, eu tenho uma aluna que é bailarina desde pequena, ela está com a gente, ela é bailarina, e eu tenho uma aluna que é professora de dança do ventre, eu tenho uma aluna que só faz gafieira e ela já foi passista de escola de samba. Então assim, o que eu faço? Eu ensino para você o movimento. Eu tenho uma frase que eu uso, no estúdio vai estar essa frase, que não é uma frase minha, é do Patrick Swayze. Ele falava muito dessa frase. Ele é bailarino e a mãe dele era bailarina. Ele falava primeiro o movimento, depois o sentimento. Então o movimento eu te ensino. Eu ensino para você o movimento. O sentimento é uma coisa muito particular. Então como você vai transmitir esse sentimento na dança, a amplitude, o jeito, o olhar, o jeito de fazer o ombrinho, esses movimentos são muito pessoais. Tá? Tem uma professora que a gente gosta muito no Rio, que ela faz isso aqui com o ombrinho. Né? E eu gosto muito. Mas assim, é dela. E aí tem uma outra professora, tem outra professora que faz também, só que aí dá pra ver que ela tá copiando. Então assim, você tem que fazer uma coisa que é particular seu, única, né? E é isso que desperta, né? Isso desperta. O ser único que tá lá. Ser único. Né? Ai, que lindo, gente. Você que está nos acompanhando, estamos aqui com o Fábio e com a Luna, professores aí de dança, tem um estúdio lindíssimo aqui em Atibaia, e que levam realmente essa conscientização da importância desse movimento, do sentimento de cada um, né? Como que cada um é visto realmente, né? E você pode mandar aí a sua dúvida, o seu recadinho aqui para o nosso WhatsApp, o 91485-1246. O 91485-1246. É necessário ter um par para dançar? Não. Muito bem, porque às vezes as pessoas não vão porque meu companheiro não vai, minha companheira não vai, eu não vou também. Quer explicar como é que funciona? Ele não dança, eu não vou. Não, há uma resistência mesmo, principalmente pelo público feminino.
Tá. Porque quando você chega num baile, você tem, às vezes, vamos supor, se tiver 100, 70 são mulheres, né? E você tem 30 cavalheiros. Então, o lado feminino, ele tem essa resistência. Mas no nosso caso, não. Tanto o Fábio faz cavalheiro, eu faço cavalheiro, adoro fazer cavalheiro. É que a gente chama de condutor e conduzido, né? Tá. Então, quando você chega na aula de dança, a gente ensina o passo separado. Certo. Porque hoje em dia, o mais importante é você saber o seu passo. Quando você sabe o seu passo, você trabalha o seu passo, quando o cavalheiro vai te conduzir, vai ser mais tranquilo. 50-50. Não existe aquela dependência. Entendi. Se ele me conduzir, eu vou. Não, isso é passado. Vai saber. Isso é passado. Isso a gente Entendi. deixa lá no passado. Hoje em dia, tudo a gente tem que acompanhar a mudança. E quem não acompanha a mudança fica para trás, né? Então, você pode ir na aula sozinha, você vai aprender o seu passo, você vai ter toda... Tem os monitores. Os monitores, nós trabalhamos com monitores, né? Bolsistas Graças a que nos Deus, os meus ajudam. monitores, eu agradeço, A gente né? não é uma ilha, né? Né? A gente tem uma equipe. A gente tem uma equipe que trabalha junto com a gente. E a nossa sistemática de trabalho é a mesma sistemática que é dada no mundo todo. Então, não é uma coisa que eu inventei, tirei da minha cabeça, não. Isso é dado... A gente tem contatos. Eu tenho um amigo que ele dá aula no Canadá, Ricardo Oliveira. Ele está lá no Canadá, ele dá uma sistemática. Eu tenho outros parceiros também. Tem o Franz Rocha, que é um parceiro meu, que é do Clube do Bolero. É o que criou o Clube do Bolero, né? Franz Rocha, Leandro Jesus, que criaram. Tem o meu parceiro, Matheus Tardivo e Adriele Silva, que estava com a gente agora também. Temos outros parceiros espalhados pelo Brasil. O Alisson, que é o campeão brasileiro de bolero. Está lá no Belém do Pará. Tem o Saulo Rangel na Bahia. Tá. Todos eles têm a mesma sistemática de trabalho. Então, como que é? A gente faz um círculo, ou pode fazer em linha, tá? A gente forma os círculos ou linha, e aí a gente faz o movimento. Feito o movimento da aula, a gente troca de par. Entendi. Fábio, mas eu não quero trocar de par. Eu sou um casal, eu não quero. Tudo bem, você tem o seu direito. Aí você fica no meio da roda, junto com os professores. Mas, assim, na grande maioria troca. Por quê? Porque é muito ruim se você não trocar para você mesmo. Porque se você não troca, você não sente outros corpos. Entendi. Se um dia você quer dançar com a sua esposa, eu entendo isso. Mas se um dia você for dançar com a sua filha, ou com a sua nora... Você já sabe, né? Não, você vai ter dificuldade. Porque o corpo dela vai ser um pouco diferente. E aí você vai sentir essa dificuldade. Agora, quando você está numa aula em grupo, que você tem 15 mulheres e 15 homens, você vai dançar com 15 corpos diferentes. E esses corpos, eles vão se repetir pelo mundo todo. Às vezes a gente foi para Belém do Pará, não, a gente foi para Natal agora recente, eu dancei com uma alemã. Cara, o corpo dela era igualzinha, o dançar dela era muito parecido com uma aluna minha que eu tenho aqui. Eu falei, nossa, ela dança igual fulano de tal. Sabe identificar, né? Exato. Então, os corpos eles vão se repetindo. Então, por isso que a gente faz esse círculo, para as pessoas se sentirem acolhidas e também para ajudar na socialização e também essa forma didática de você conhecer os corpos. Porque se você vai sozinha, você fala, mas eu não tenho parceiro, como é que eu vou dançar? Mas existe a troca. Isso. Então é feito o círculo, é feito, todo mundo se conhece, a gente gosta de se apresentar. Não fica constrangida. E quando ela chega na aula, foi o que eu te falei. Não importa se ela chegou ali, ela vai ser acolhida, porque eu não quero que ela se sinta encolhida. Perfeito. Que a maioria das pessoas, quando chega... Se você chega numa festa, você só conhece aniversariante, você não vai ficar tímida no cantinho? Sim. Se ninguém for conversar com você, você vai ficar lá. Então, por isso que eu falo que o responsável por uma festa, o responsável pelos convidados é o anfitrião. É o anfitrião. Então, eu falei para ele, a gente tem que tomar cuidado, e voltando na tese da doutora, que eu achei super interessante, quando você tem um segundo filho, eu sempre falei isso, né? Eu penso, o maior tem que ter mais atenção. Porque o bebezinho, onde você coloca, ele fica. E as pessoas fazem o contrário, elas dão atenção pro bebezinho e o maior fica lá encolhido. Então, eu não quero que os meus alunos se sintam encolhidos. Sintam mesmo encolhidos. Quem chega, quanto quem já está lá. Então, se ela vai sozinha na aula, ela vai dançar como todo mundo, vai ter a troca de par, e ela vai se sentir acolhida, e ela vai fazer parte daquele mundo, porque aquele momento é único. E eu não quero que ela saia, vá embora para casa chateada. Puxa vida, eu fui numa aula de dança e foi o que eu te falei, voltei pior do que eu cheguei. Então, a ideia não é essa. Então, ela vai dançar. A gente também faz as práticas dançantes. Dentro da prática dançante, eu e a aluna faz condutor, e eu também faço condutor. Faço conduzido também. Mas assim, a gente dança com todos os alunos. E aí, nessa prática, os alunos, porque a maior dificuldade dos alunos quando eu dava aula em academia, era que eles falavam assim, Fábio, a gente faz aula aqui, mas a gente não tem onde dançar.
faz aula de samba, mas não tem onde dançar samba. Faz aula de tango, mas então eles dançam lá com a gente, com os alunos. Então, com isso, eles ganham mais. Que vai se abrindo também novas possibilidades também para essas pessoas, né? Isso. Que lindo. Gente, estamos chegando ao fim, né? Se deixasse, deixa eu ficar aqui a noite toda conversando, né? Mas só que não. Eu gostaria... Que mensagem que vocês deixam para as pessoas? Pode falar, Antes Fábio. da mensagem, eu posso deixar o endereço do nosso estúdio e o telefone? Já. Tá bom? Tá bom. Que mensagem que você deixa aí para as pessoas? Pode falar você primeiro, Luna. Mensagem que eu deixo? Bom, eu acho que o mais importante... Olha aqui para essa câmera. Eu acho que o mais importante que a dança trouxe para mim, e eu espero que traga, né, para os meus alunos, e eu acredito que leva, é a mensagem de amor. Porque quando você dança, o que a gente tem mais de precioso na vida é o nosso tempo. Então, você está doando o seu tempo para outra pessoa. Então, o amor, para mim, no caso, a dança é amor, né? É aquele tempo que você escolheu estar ali. E você está se doando, fazer aquilo, mas o amor para o próximo e para ti. Você olhar para você, para dentro de você e fazer algo que te dê prazer, algo que te busque. Porque a última prática dançante que eu fiz, teve uma aluna que falou assim para mim, ela queria fazer um depoimento, ela falou, quando eu chego na aula de dança, me remete ao passado, porque eu só tinha essa alegria, essa felicidade quando eu tinha 9 anos. E hoje a dança, eu me sinto assim quando eu venho para aula de dança. E eu estou falando de uma pessoa de mais de 60 anos. Ai, que lindo. Então, ali eu percebi que amor, realmente, né? É o amor. O amor. Então, a mensagem que eu deixo é que a gente precisa, o mundo precisa de amor, precisa de gentileza, precisa tratar o outro com mais carinho. Porque quando o aluno chega na tua aula, principalmente se for um estranho, você não sabe a bagagem que ele vem. Às vezes ele vem com uma dor, às vezes ele vem com uma perda, às vezes é um pet. Por que tanto pet? Porque é mais fácil, né? O pet, ele te dá tanto amor e ele não te cobra. Então, as pessoas estão buscando o pet por causa disso. Então, o mundo precisa de olhar com mais carinho para o outro. E com essa troca, né? E com essa troca. Então, o nosso intuito não é formar um profissional, nem falar, nossa, Ana, você não conseguiu pegar o passo. Te dá bronca jamais, Ana. Ana, você está bem? Você quer conversar? Vamos ali, eu chego a sair do estúdio, vou lá, porque eu percebo, Ana. Que naquele dia não está legal, naquele dia o passo não vai acontecer. Que legal. E naquele dia não é... Né, é olhar de verdade, né? Ali o importante não é te dar o passo. O importante é conversar contigo e trazer você para mim, sentir que você não está legal. Então, a gente tem esse diferencial. Então, para mim, o mais importante é eu passar um pouquinho de amor, chegar na aula com a minha alma limpa, e a minha bagagem, porque eu não faço mais segurança, mas eu sou RH. Eu trabalho numa empresa das 7 às 17. Então, quando eu vou para dança, eu já venho de um outro lugar. Então, quando eu chego lá, eu deixo a minha bagagem pro lado de fora. Aí eu chego, visto minha capa de Mulher Maravilha, igual ele falou. E vai dançar. E aí eu trato o outro daquele jeito que eu gostaria de ser tratada. É isso mesmo. O amor, para mim, é fundamental. Que lindo, o amor. E você, Fábio? Bom, eu vou falar uma frase, e aí eu vou tentar explicar essa frase, porque é uma frase um pouco polêmica, né? Eu falo, é uma frase que a gente usa no empreendedorismo. E como eu sou um empreendedor da dança, tem um estúdio de dança, eu e a Luna, e a gente tem que focar em melhorias, sempre pensando no aluno. Eu vou falar como aluno, não como cliente, né? Eu vou falar aluno. Eu não posso dar para o aluno o que ele quer. Olha essa frase. Eu não posso dar para o aluno o que ele quer. Eu tenho que dar para o aluno o que ele precisa. Então, às vezes, chega um aluno lá que vai casar. Aí ele fala, quero fazer uma coreografia de tango. Aí eu falo, olha, você tem um vestido pronto, né? Ela, não, eu vou dançar com meu vestido de noiva. Eu falo, olha, aí eu explico para a pessoa, olha, seu vestido de noiva, ele não vai parecer os movimentos e tal. Então, seria interessante fazer. Então, eu deixo o aluno entender que é o que ele precisa, não o que ele quer. Porque muitas vezes, 80% dos alunos que chegam para mim, eu já percebi isso, eu sou muito de matemática, gosto muito dessa questão aí, 80% chega para mim e não sabe o que quer. Eu falo, qual ritmo você quer aprender? Ele, não sei. Então, hoje eu estou mudando essa pergunta. Eu não faço mais essa pergunta, porque como a maioria fala que não sabe, eu mostro para ele, eu falo para ele, venha, faça uma aula experimental de 2, 3 ritmos, decida, durante essa semana você faz umas 2, 3 vezes, decida o que você realmente quer, qual que você gostou mais, se se ambientou, o grupo. Para poder escolher. Então, a mensagem que eu vou deixar é essa, é você se doar
uma coisa para você mesmo. Não entre no estereótipo de achar que a dança é só para pessoas que tem só pro outro, né? Só pro outro. Eu não e você não pode. Isso, né? Ou meu marido não gosta de dançar, então eu não vou. Minha mulher não gosta de dançar, então eu não vou. Conversa com ela. Hoje em dia, o mundo, ele mudou. Então, hoje em dia, mulheres formam um grupo de amigas, vão fazer alguma coisa juntos, né? E homens vão fazer outra. Então, a gente tem que viver um mundo mais versátil. Então, saber escolher, né? Isso. E se os casais quiserem fazer também, é muito bom para casais a dança. Até a relação une. Também, Sim, né? A dança une. Muito bem. E onde as pessoas podem encontrar vocês? Bom, quer falar? Não, posso falar. Então, a gente está nas redes sociais, né? @Estúdio Fábio e Luna. É só pro Instagram lá, Estúdio Fábio e Luna. No Face também, Fábio e Luna também. Pode encontrar pelo telefone. Esse telefone eu tenho há 20 anos. Então não muda, eu só tenho um número. Tá? Então, a pessoa direto com você mesmo, não, né? Eu não sou aquele tipo de pessoa, eu sou muito metódico. Então eu não sou aquele tipo de pessoa que muda de número. Então pode ficar tranquilo. Daqui 20 anos vocês vão me encontrar nesse número. 11 9 9652 7630. 11 9652 7630. Então, me mande uma mensagem lá e aí a gente começa a conversar. A gente está ali próximo da Igreja do Rosário. Em frente à Igreja do Rosário, na Lourenço Franco 15. Bem lá no centro, né? Bem no centro, ali próximo do posto, ao lado da Caprício, né? Que tem uma batataria ali da Caprício. Então, eu estou ali pertinho. E além do nosso estúdio também, a gente... do lado da gráfica. Eu sou vizinha da gráfica. Em cima da gráfica. Em cima da gráfica. E além do nosso estúdio, nós também damos aulas particulares, aula em grupo, evento para casamento, coreografia de debutante. A gente faz um trabalho excelente no asilo, todas as terças. A gente vai em hotel, a gente vai... Nossa, tem tanta coisa, né, vida? Atualmente a gente está num hotel, num resort aqui da cidade, né? Resort. A vida está em movimento. Sim, sempre, a dança não para. A dança não para. Gente, que programa lindo, né? E aqui eu também quero deixar aqui a lembrancinha do programa para vocês, né? E assim, um dia aquele menino que dançou para conseguir um ingresso é o mesmo menino que conseguiu o mundo, né? Verdade. Se você for ver aí a sua trajetória, verdade. Porque teve vontade. E teve uma coisa que as pessoas estão perdendo, o poder de escolher. Sim. Você sabia o que você queria, né? E você foi até o fim e conseguiu, né? Então que você continue inspirando tantas pessoas, assim como você conseguiu inspirar a Luna no teu caminho, né? Então esse quartzo rosa também é você, né? Diante do mundo que você enfrentou e que levou outras pessoas também como ela a redescobrir, né, o seu poder, né? Então, que vocês continuem inspirando e que sejam sempre felizes naquilo que vocês fazem, tá? A minha gratidão pela presença de vocês aqui, tá bom? E vamos encerrando esse programa lindo. Eu estou lá no Instagram, no Terapeutiano com Ana, no Espaço Teu também, o Espaço de Terapias e Bem-Estar. E aqui na Rádio Mídia, mais uma semaninha, mais um dia aí produtivo para todos nós. Então, fiquem bem e até semana que vem. Beijo grande, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Ai, lindo. Obrigada. Programa.